A doutora Denise Steiner, nossa querida dermatologista, todas as quintas aqui com a gente para a gente falar sobre a saúde da pele. Tudo bom, doutora Denise? Linda, como sempre, sou sua fã. Um beijão, bem-vinda. Bom, é muito bom sempre estar aqui com vocês. Quando eu estou aqui, o meu estresse diminui um pouquinho. Eba, o nosso também, o meu também. Eu quis trazer esse tema porque eu acho que nós andamos em tempos difíceis, né? E as pessoas, de uma maneira geral, estão estressadas já com as coisas do seu dia a dia, mas também com a situação, a tensão e tudo mais. E é importante que a gente saiba que o estresse leva você a ter doenças que às vezes são bem complexas, e é importante que você aprenda um pouco a reconhecer quando você está estressado, né? E até como o teu corpo está dando sinais desse estresse, porque às vezes ele pode estar no limite. Sim, né? Estresse? Ju, eu não sei nem do que a doutora Denise está falando. Imagina, que é isso, o país está tão calmo, nosso dia a dia não traz questões. A Ju, viu, doutora Denise, que está aqui participando a primeira vez com a gente, a Juliana Moreira Leite, ela treina, posta lá sempre tomando uns smoothies, sabe? Ela cuida da saúde. Você já teve algum problema desse tipo de estresse relacionado com pele, ou conhece alguém que sim, Ju? Já, eu estava até ouvindo a doutora falar e me lembrei que uma vez começou a chegar... eu estava num processo de divórcio com várias manchas no meu corpo. Nossa. E eu achei que eu tinha pegado aqueles panos brancos, sendo que eu não vou à praia, como vocês percebem, né? Eu falei, gente, peguei uma micose. Aí eu fui na dermato, ela falou que era estresse. Outra coisa que aconteceu é que a minha unha, ela estava toda, começou a fazer umas estrias, mas eu era nova. E aí foi a minha primeira separação, e aí a dermato falou, isso também é estresse. Então, assim, eu não sabia que estresse causava coisas na pele. Exatamente. A pele, na verdade, se a gente puder ver algumas fotos, mostra muita coisa, né, que acontece por causa do estresse. Mas sabe o que quer dizer o estresse? Quando um hormônio dentro da gente aumenta, né? Olha, aqui é uma pessoa com rosácea, né? Rosácea é uma das doenças que é esse avermelhamento na pele, parece umas espinhas e tudo mais. E essa alteração é uma inflamação da pele. E eu tinha uma paciente, na verdade, que toda vez que acontecia alguma coisa na vida dela, né, uma ocasião porque mudou o chefe dela e veio um chefe muito cobrava demais e tal, e ela ficava estressada, ela tinha a crise de rosácea. Então a pele mostra, né, diretamente, e isso está relacionado aos vasos dilatarem e liberar um monte de substâncias inflamatórias. Só que daí você dá uma melhoradinha às vezes disso, trata, mas aquelas substâncias estão espalhando pelo teu corpo. E você pode ter por estresse pressão alta, você pode ter por estresse enxaqueca, você pode ter por estresse, também tem outras coisas de pele, como urticária, como herpes. Então, eu queria passar aqui uma ideia, assim, de que você precisa arranjar alguma forma de controlar o seu estresse. Você tem alguma, Paula, assim? Eu já tive uma crise de estresse muito grande e toda vez que entrava no período menstrual, aparecia uma alergia aqui, mas não era alergia, porque quando passava o período, aí passava. Mas como ficava avermelhado? Ficava tipo inflamado aqui, dos dois lados. Se inchasse e inflamasse. Ficava vermelhinho. Bem na região do olho. Bem aqui do olho, assim, dos dois lados. E era estresse, porque eu não tratei e passou. Quando eu fiquei mais calma, passou sem fazer nada. Aqui uma outra questão que para nós mulheres também é bem importante, é a acne da mulher adulta. Normalmente essa acne que aparece geralmente no queixo, também meio no pescoço, é por estresse. Então essa mulher muitas vezes nem teve na adolescência e quando chega uma época assim também às vezes de aquela dupla jornada, tripla jornada, trabalho, filhos e não sei o que, é uma situação que pode aparecer a acne. A acne é uma doença também inflamatória e dá espinhas, pode dar nódulos. Então, é uma manifestação também ligada à parte hormonal e pode aparecer por estresse. Então, eu acho importante as pessoas tentarem se conhecer e começar a reconhecer aquilo que faz mal para elas, né? Porque cada um tem o seu limite, cada um tem o seu modo de reagir, mas você percebe em geral quando começa a te perturbar alguma coisa. Você começa às vezes não dormir, começa a
eventualmente emagrecer, ter apetite, ou ao contrário, ter muito apetite ou ter pouco apetite, né? Às vezes começa a engordar até por causa de um período muito estressante. Então, reconhecer isso e tentar alguma metodologia aí de ajuda. Por exemplo, meditação, por exemplo, yoga. Assim, uma coisa que possa ser incorporada ao seu dia a dia e que te alivie do estresse, porque é difícil que a gente consiga se livrar totalmente do estresse. Lógico que as doenças de pele, a acne, como nós vimos a rosácea, elas têm tratamento, você vai fazer o tratamento específico, vai no dermatologista, faz o tratamento, melhora, mas é importante dar vazão àquele estresse que está te perturbando. Inclusive, há pouco, né, comentamos que, inclusive, o ex-presidente Bolsonaro está em casa, emagreceu e teve algumas pessoas que falaram que ele poderia até desenvolver algum tipo de tristeza, depressão, por conta de todas essas coisas, né? Os interlocutores falaram dele, justamente pode ser causado por estresse. Além de consequência física, né? Tem a psicológica. Porque ele tá, assim, aquele tipo de estresse, de pressão, e que não tem, assim, muita saída, né? Quer dizer, ele não tem muito como lidar com aquilo nesse momento, só sendo muito zen, né? Eu só trouxe também queda de cabelo. Quando você está estressado, você também pode ter queda de cabelo. Esse tipo de queda de cabelo que tem essa rodela assim, é aquela alopecia areata, chamada alopecia areata, que é uma doença autoimune e ela é relacionada ao estresse. Então, fiquem atentos às crianças, até criança também tem estresse e às vezes a gente não sabe reconhecer. Então, se seu filho está com uma rodelinha ali sem cabelo, começa a perceber isso, é um sinal de alerta, porque essa doença autoimune também, quando há uma pressão, às vezes ela tem um bullying na escola, não está falando, às vezes está acontecendo alguma coisa e pode ter esse tipo de reação. E queda de cabelo em geral, porque o cabelo, ele funciona, é uma estrutura que está junto com o organismo. Se seu organismo está muito acuado, muito inflamado, muito estressado, ele às vezes não quer gastar energia com o cabelo crescendo e põe ele para cair. Então, você fique atenta. Não tinha quase queda de cabelo, começa a cair no banho, no travesseiro, também vai atrás de tentar entender e isso pode ser melhorado, logicamente. Aqui no chat, a Gisele pergunta, psoríase é sinal de estresse? E também a Luciane fala, desenvolvi diabetes por conta de estresse. Agora, Ju, eu gostei dessas pessoas que emagrecem com estresse. Não podia ser meu caso, não? Porque, olha, vou te falar, no meu caso eu engordo porque eu tô feliz, porque eu tô triste, eu engordo porque eu tenho dúvida e porque eu tô com certeza. Mas eu emagreço na estresse. Emagrece eu sou dessas. Emagreço. Quando eu tô com a cara mais rechonchudinha, pode ter sinal que eu estou amando. Quando eu estou feliz, quando estou amando, a minha cara fica com viço. Eu, quando tô mais triste, eu sou aquela que fecha, não consigo comer. Mas eu sei que isso varia de pessoas em pessoas, né? Tem pessoas que, quando estressados, depositam esse estresse na comida. Comigo é ao contrário, fecha aqui. É bem peculiar de pessoa para pessoa também. A gente não ouve uma expressão que está aí também te pergunto se é verdade ou não. Estou com urticária de nervoso. Isso daí. É isso. Mas só deixa eu responder a pergunta. A psoríase tem sim a ver com estresse. E psoríase tem a ver também com a diabetes, inclusive. A psoríase é uma doença inflamatória de pele. Quando você está estressada, ela pode aparecer. Quando você está estressada, ela pode piorar. Claro que existem outros fatores. E quando a psoríase está muito associada a doenças metabólicas, que uma delas é o diabetes. E o diabetes, gente, todo mundo precisa ficar muito atento, porque ele é uma doença silenciosa que deixa acontecer coisas que você nem sabe e elas podem, de repente, aparecer como cegueira, como também feridas na pele. Na verdade, mexe com o teu metabolismo e até facilita também o câncer. Então, a diabetes é uma doença metabólica muito séria e está relacionada ao estresse. Eu acho também, como foi falado, que é melhor quando você não tem fome, porque se você começa a também comer muito e aumenta de peso, o tecido gorduroso é inflamatório e você vai
piorando a situação, você vai acrescentando outras situações de pior. Então, às vezes é melhor... Sem falar que a gente vai ficar mais triste, mais estressada ainda por não estar entrando nas roupas. Exatamente, aquele vestido não vai servir e daí vai piorar. E aqui é a urticária, e a urticária é o que a Dri falou, né, que às vezes você, até para expressar isso, fala, me dá até urticária. Urticária é uma lesão que é inflamada, você coça, ela vai aumentando, some, aumenta, aparece, e ela pode ser muito grave a ponto de interromper tua respiração. Você começa a ficar com falta de ar, porque está tudo edemaciado. Que perigo. Então, tem pessoas que têm urticária por causa de algum remédio, assim, então precisa tomar cuidado, porque a exposição, às vezes, frequente àquilo pode dar uma urticária muito grave e ele tem até que ser hospitalizado. Não é questão de pele, mas não falam também de úlcera? A pessoa ficou com úlcera de nervoso? Sim. A gente não sabia até que ponto isso era lenda da avó ou verdade. Não, claro, porque a gente tem que entender, como eu estava falando, quando você está estressado, o cortisol aumenta e gera uma cadeia de resposta de outros hormônios. E mexe no estômago também, na própria digestão. Você aumenta, muitas vezes, ou diminui a acidez que tem no estômago e começa a provocar irritações que pode chegar numa úlcera e, às vezes, essa úlcera pode até romper. Então, assim, eu não queria causar pânico, não é essa a questão. Eu queria passar essa mensagem de que o estresse provoca muitas doenças, muitas manifestações, na pele várias. Aqui é uma também. O herpes zoster, aquilo que é chamado popularmente de cobreiro, né? Falam muito, né? O herpes é um vírus que compromete um nervo dentro da gente. Começa com uma dor muito forte, às vezes dá uma dor de cabeça e aparece por aqui nessa região, às vezes dá uma dor nessa região do peito, parece um infarto a priori, e depois começam a aparecer aquelas bolinhas no corpo. Você submetido a um estresse muito grande, você pode ter o herpes zoster, porque a resistência do seu organismo baixa. Então, se você tiver herpes, você tem que fazer uma pesquisa, você tem que ir no médico clínico, ver se está tudo bem, porque pode ser ali a ponta do iceberg para acontecer alguma coisa. Doutora, tem diversas perguntas aqui, eu vou destacar algumas para você responder rapidamente. Espinhas no couro cabeludo também é estresse? E unhas, tem estrias na unha, sabe aquelas fininhas, aquelas linhas branquinhas? Tipo branquinhas nas unhas, se também pode ser considerado. E tem uma amiga que arranca os fios do cabelo. Também é estresse, né? Então, a primeira que você perguntou é... espinhas no couro cabeludo. Isso. Essas espinhas no couro cabeludo, junto com uma inflamação, pode ser relacionado a problemas do intestino. Pode ser uma disbiose, pode ser um desarranjo intestinal e tem a ver com estresse, sim. E às vezes, você melhorando do intestino, também você vai melhorar da pele. Depois, nós temos a outra as unhas. Estrias nas unhas. Essas estrias, elas estão relacionadas com a tireoide. Então, é bom dar uma observada. Às vezes, o hipotireoidismo leva a alterações de unha. A unha demonstra muito as coisas. Interessante. E também essa de arrancar os fios, né? Procurar um psicólogo. Mas as crianças às vezes têm isso representa um sofrimento muito grande. Ai, com certeza. E muitas vezes você encontra os fios de cabelo nas fezes, né? A criança, porque ela engole, né? Então ela arranca o cabelo e come. Nossa, que drama. E aí você vai às vezes fazer o diagnóstico, então realmente pode ser uma ansiedade muito grande da criança, pode ser uma depressão até, então precisa realmente, ela brincou, mas é o psiquiatra mesmo e precisa dar uma investigada e é uma doença, chama tricotilomania. Caramba, e você muitas vezes tem que medicar para depois ele parar de arrancar. Problemão. E olha, quem tiver mais dúvidas pode escrever para a doutora Denise, ela tem um e-mail, né? Como que é? A gente vai passar por aqui o e-mail da doutora Denise Steiner. Você pode mandar para a doutora Denise sua dúvida, sugestão de tema para a gente tratar aqui no programa. Doutora Denise está sempre de olho no chat, né? No que escrevemos e sempre de olho no Instagram, né? Também. Sim, claro. O Instagram, todo mundo se comunique comigo por algum dos jeitos. O Instagram é D. Steiner e também nós temos um e-mail aqui e eu tenho o maior prazer de responder para vocês. Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E
siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.